Meus queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Privilégio grande estar aqui com vocês mais essa noite. E eu não quero ser longo essa noite, eu quero ser muito simples, na verdade. Eu preparei alguns slides para tornar a nossa ministração, a nossa reflexão dessa noite um pouco mais interativa, digamos assim. E eu queria intitular essa mensagem como uma fábula. E o título seria A Formiga e o Preguiçoso. A Formiga e o Preguiçoso. Tá bom? Pode ser? Amém? Então abram, por favor, o livro de Provérbios, capítulo 6. Creio que os irmãos já sabem do que iremos falar. O Marlon já está rindo ali, eu já passei. Queria fazer uma reflexão com os irmãos em cima desse texto e em cima de alguns outros. Me perdoem se não será uma mensagem extremamente expositiva. Aos estudantes de teologia eu vou usar um pouco mais a teologia sistemática, vou pegar vários textos aí para interagir com o mesmo tempo, tá bom? Então, o capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim, eu estou lendo uma nova versão internacional, que é um pouquinho diferente, mas diz o seguinte, versículo 6, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Até aí. Vamos orar. Senhor, conheces meu coração, tu sabes a tremenda vontade, tremendo anseio que eu tenho, Deus, de, junto com os meus irmãos, aprender mais sobre quem Tu és, sobre os Teus desígnios, sobre os Teus ensinamentos, e o quanto eu quero, Deus, que nessa noite nós seremos daqui dispostos a uma mudança de caráter, mudança de coração, para aquilo que a Tua palavra nos instrui. Mas eu sei, Deus, que não é pelo meu falar, não é por organizar os pensamentos, não é por defesa de argumentação, mas é só pelo Teu Santo Espírito, Deus, que nós cantamos daqui a pouco, Deus, convidando Ele para estar presente em nossas vidas. Então, Senhor, a minha oração, e a primeira delas é: Senhor, fala comigo, fala no meu coração, que o Teu Santo Espírito transforme a minha forma de enxergar a vida. E também peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe no coração de cada um desses irmãos aqui essa noite, nos ensinando mais sobre quem Tu és, mais sobre as verdades descritas na Tua palavra e que são tão importantes para nós. No nome de Cristo que eu oro. Amém. Essa tarde eu estava pensando sobre, enquanto estava fazendo o esboço dessa pequena reflexão, eu estava pensando sobre os temas que eu mais falei aqui na casa de oração. E sem dúvida o tema que eu vou tratar nessa noite é um tema que eu já falei aqui algumas vezes, que é trabalho. Trabalho. Se a gente voltar um pouco no tempo, talvez a segunda meditação que eu tenho feito aqui na igreja foi sobre trabalho. Depois de um tempo, o tema da meditação era trabalho. Depois de um tempo eu falei que não é bom, Jesus não vivia em um bunker como um ambiente de seguro, que a gente tinha que sair do bunker para trabalhar. Depois de um tempo, eu fiz até uma apresentação que a gente falou aqui sobre formas como os irmãos podiam se envolver na igreja do Senhor, que tinha a ver com trabalho. E hoje, de forma mais lúdica, eu falarei sobre a formiga e o preguiçoso. Mas a temática principal é trabalho. Tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês algumas imagens aí. Então aí as formiguinhas. Numa pesquisa simples aí de Google mesmo, eu fiz algumas descobertas interessantes sobre formigas. Uma delas é que as formigas, além de poderem carregar até 50 vezes mais o seu próprio peso,
que é muita coisa, elas também possuem 5 narizes. Curioso, né? 5 tipos diferentes de narizes. As formigas, na verdade, elas se comunicam, elas interagem por essa questão do olfato. Por isso que as formiguinhas fazem aquelas fileirinhas, porque elas vão liberando substâncias e esse olfato aguçado delas permite que elas vão seguindo o mesmo caminho que a anterior passou, porque é como se deixasse um cheirinho ali. Curioso pensar nisso. Além disso, a maioria das formigas, a gente pensa que elas, por causa desse tipo de imagem, né? A gente pensa que as formigas se alimentam das plantinhas. Mas na verdade as formigas elas se alimentam de fungos, grande parte delas se alimentam de fungos. Isso é muito curioso e até mais importante porque quando a gente vê as formigas carregando plantinhas para dentro da sua colônia, elas não estão carregando o alimento, mas elas estão carregando aquilo que vai ser necessário para produzir o seu alimento. Elas quase que plantam a própria comida, elas quase que cuidam ali do seu próprio mantimento. Isso é muito legal. E existem cerca de mais ou menos 20 a 30 espécies de formigas diferentes que a gente interage todos os dias. Algumas delas são mais específicas para ambientes de terra, outras mais específicas para ambientes de madeira. E eu descobri essa tarde que existe uma espécie que chama formiga faraó, que ela é específica para ambientes eletrônicos. Conhece essa daí? Pois é, dessas aí, computadores, máquinas fotográficas são as mais, e controles remotos são os mais comuns de serem encontrados das formigas faraó. Além disso, as formigas elas podem ser classificadas de diversas formas. Isso aí para quem já assistiu alguns filmes como Formiguinha Z ou Vida de Inseto, coisas nesse sentido, sabe que existem as formigas soldado, as formigas operárias, as formigas, enfim, diversas formas, né, delas se dividirem. E isso para organizar a colônia e para fazer com que a colônia ela funcione. Então a gente tem formigas com diferentes funções de uma mesma espécie, fazendo com que a colônia funcione, porque cada uma se responsabiliza pela função que recebe e por aí vai. E é curioso pensar nisso, porque por causa das formigas, e talvez por causa desse texto contado e recontado e tudo mais, a gente conhece algumas ilustrações e algumas fábulas aí, como por exemplo a da formiga da cigarra, que é um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida pra gente, e que tem sempre a moral da história. Normalmente o finalzinho muda, né? Se você quer ensinar para uma criança, ensinar ela a dividir, você fala que no final, quando a cigarra está passando fome, você fala, não, então a formiguinha foi e chamou a cigarra para dentro e dividiram a comida, né? Quando você quer ensinar que cada um tem que trabalhar, você fala que a cigarra ficou de fome, passou fome. Então você vai dando o final que você quer aí para a fábula, né? Além disso, a formiga está fazendo tanta parte aí da nossa vida, e há tanto tempo. Esse aqui eu duvido que as crianças novas conheçam, mas quem é essa daí? Formiga atômica. Alguma criança conhece esse desenho aí? Não? Esse é das antigas. Formiga atômica. Aí, ó, formiga fazendo parte de forma heróica do nosso contexto. Além da formiga atômica, a gente conhece essa aí, talvez as crianças conheçam. Esse aí é o formigão do Vida de Inseto, né? Que foi desbravar o mundo em busca de ajuda para livrar ele dos ataques dos gafanhotos. Além desse, tem ainda os heróis da Marvel, o Homem-Formiga, bem atual, bem recente. É curioso pensar nisso, né? Que um cara da Marvel virou um super-herói como sendo formiga. Tipo, a graça dele é ser formiga. Além desse, ainda temos um que é nosso, bastante conhecido, bem amigo, nosso amigo esmilinguido, né? A formiga crente. Então a gente tem a formiga crente. Brincadeiras à parte, a gente tem nas formigas exemplos de muitas coisas. E uma das coisas que me impressionou nessa tarde, além desses dados, foi a sua capacidade arquitetônica, a sua capacidade de construir os formigueiros. Foi feito um vídeo, depois quem quiser ver no YouTube, é fácil de achar, alumínio derretido e formigueiro, você digita lá. E ficam construções mais ou menos como essa. O que eles fazem? Eles derretem o alumínio e derrubam lentamente no buraquinho de um formigueiro, esperam o alumínio esfriar. Quando o alumínio esfria, eles começam a cavar ao redor até conseguir tirar a estrutura de um formigueiro, e seria mais ou menos isso aí, uma estrutura de um formigueiro. Muito louco, né?
muitos túneis, muitos compartimentos, parece um condomínio gigante, né, de vários andares e coisas nesse sentido. E as formigas nos inspiram até, na verdade, na culinária, quando a gente fala do bolo formigueiro. Tá bom, gente, só brincadeira, não tem nada a ver. Não é importante isso. Mas tem um dado importante sobre as formigas, e essa é a última foto das formigas que a gente vai ver por enquanto, que diz respeito à rainha, a formiga rainha, aquela que é responsável por botar os ovos para abastecer a colônia naquilo que é necessário. A formiga rainha, ela tem um tamanho maior e o estudo, né, coloca como uma espécie de intuição, que na minha visão é a criação de Deus, uma intuição de quais são os tipos de formiga necessários para aquela colmeia naquele momento e qual a quantidade necessária de formigas naquele momento. De maneira que a formiga rainha, ela só bota a quantidade de ovos necessária para que nenhuma formiga fique ociosa. Isso é uma informação legal, né? Eu guardei para o final, ela é mais legal. A formiga rainha só coloca a quantidade de ovos necessários para aquela colônia, para aquela comunidade, de maneira que todos os ovos que ela coloque gerem formigas que são as formigas necessárias para o tipo de trabalho específico, e de maneira que nenhuma formiga fique ociosa, ou seja, ela não coloca formigas além daquilo que é necessário e nem aquém daquilo que é necessário, ela coloca na medida certa, que é aí que vem a coisa da intuição. Lógico que não, Deus sabia de todas as coisas e fez ela desse jeito, e fez ela de maneira perfeita para que ela acontecesse dessa forma, que a formiga rainha atuasse dessa maneira, para que não haja formigas sobrando ou ociosas. E aí, a partir desse ensinamento, ou desses ensinamentos sobre essa visão inicial das formigas, a gente volta para o texto. E aí a gente volta para o texto agora com uma perspectiva de formigas que nos trazem lições importantes para a nossa vida, das mais diversos pontos, mas principalmente em relação a nossa produtividade, a que nós não devemos ser ociosos, que nós fomos colocados não por uma formiga rainha, mas por um rei que está sentado no nosso sublime trono, de maneira perfeita, cada um com a sua função específica e nenhum com autorização de ociosidade, de morosidade, de preguiça, de não fazer nada. Nenhum. Cada um tem a sua função específica, cada um tem a sua responsabilidade. E aí vem então o texto de Provérbios, capítulo 6, que nós acabamos de ler, que traz uma característica de um texto sapiencial, né? Um texto de sabedoria, um texto de construção de sabedoria. É curioso pensar nisso porque do capítulo 1 ao capítulo 9 de Provérbios, a gente encontra uma sequência de orientações que soa como uma orientação feita de um pai a um filho, né? Então ele fala: filho meu, se atentares a esses ensinamentos, e etc, e etc. E a partir do capítulo 9, a gente começa a encontrar um perfil um pouco diferente da forma como é dita as coisas, e são percepções e sabedorias, digamos, de um rei. Agora, como Salomão se colocando mais na figura de um rei. E no capítulo 6, em particular, do versículo 1 ao versículo 19, a gente encontra a nona, digamos assim, a nona lição das lições que estão sendo dadas de pai para um filho, ok? E aí no capítulo 6 a gente encontra essa nona lição. E nesse capítulo 6, versículo 1 ao 19, a gente encontra 3 tipos de pessoa. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai identificar o primeiro tipo de pessoa que ele orienta que você não seja. Quem é esse primeiro tipo de pessoa? Isso mesmo. Não é ele? O fiador. Primeiro tipo de pessoa, que é a orientação do capítulo 6, a partir do versículo 1, ele vai falar: olha, meu filho, não seja fiador, não sirva de fiador, não seja alguém que serve como fiador. O segundo tipo de pessoa que ele vai colocar a partir do versículo 6, que não é uma orientação aparentemente direta ao filho, mas é uma orientação a esse tipo de pessoa, é o preguiçoso, que é o da nossa
brincadeira de fábula nessa noite. E a terceira pessoa, a gente vai encontrar a partir do versículo 12, as traduções vão mudar um pouquinho aí, mas são os perversos, são aqueles arruaceiros, são aqueles bagunceiros, são aqueles que intentam o mal, são os três tipos de pessoas são citados aí nessa 9ª lição. Nós vamos nos ater mais especificamente ao preguiçoso. Nesse texto, do versículo 6 ao versículo 11, a gente encontra o texto falando sobre o preguiçoso, e a gente encontra duas divisões que são marcadas pelo termo ó preguiçoso. A primeira divisão vai do versículo 6 ao versículo 9, que fala o seguinte: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Até esse versículo 9 aí, até essa parte, digamos assim, transitória dessa parte, a gente percebe uma exortação, uma orientação ao preguiçoso. Agora, na continuidade, que vai dessa parte final do versículo 9 até o versículo 11, a gente já encontra um caráter exortativo. Ele já começa a dizer qual é a punição do preguiçoso. Olha, você vai passar fome. Vai vir em tempos difíceis aí como um homem armado. E vai te vir de surpresa. Agora ele já não vem num caráter de instrução, de olha a formiga, presta atenção no que ela está fazendo, e seja sábio, aprende com ela. Agora ele já está falando, olha só, preguiçoso, você está dormindo, você está deixando para depois, você está cruzando seus braços, e aí? E vai vir o ladrão, vai vir o tempo de, versículo 11, né? a sua pobreza, o homem armado virá e vai te surpreender. Então são as duas partes específicas desse texto, sendo que no versículo 7, se você está me acompanhando, você vai perceber que tem uma curiosidade no versículo 7, que é onde ele coloca a ênfase de o porquê que o preguiçoso deve olhar para a formiga. O versículo 7 fala: ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e aí versículo 8, e ainda assim armazena suas provisões no verão, etc, etc, etc. O que o sábio está querendo dizer para a gente com esse versículo 7? Que lição que ele quer tirar para que a gente aprenda ou se torne sábio a partir do momento que nós observamos a formiga? Nesse ponto aqui, ele ressalta a questão de que a formiga possui um instinto dado por Deus para trabalhar e organizar as suas tarefas com sabedoria. Não existem formigas ociosas, e a formiga rainha e os ovos estão sempre na quantidade certa. Esse é o convite da sabedoria que está sendo chamado aqui. Esse é o convite da sabedoria no que diz respeito. Preguiçoso, presta atenção, você é como uma formiga. E a formiga precisa ter o seu trabalho bem organizado. Você não precisa depender de ninguém para te dizer o que você tem que fazer. Assim como as formigas sabem o que devem fazer e organizam o seu trabalho, e são diligentes no seu trabalho, e produzem, assim você também deve ser. Você não deve depender de chefes ou supervisores que fiquem chamando sua atenção. Até porque o Rei dos Reis te colocou com uma função específica, em uma quantidade específica, de maneira que nenhuma formiga, e nenhum cristão, e nenhum servo pode ser ocioso. O preguiçoso não pode ser ocioso. O crente não pode ser ocioso. A gente precisa ser produtivo. A gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer as coisas. E entendam, por favor, que a ênfase aqui do sábio diz respeito, sim, à questão financeira. Tá bom? A ênfase do texto do capítulo 6 diz respeito a uma ênfase financeira. Entretanto, esse mesmo texto, essa mesma ilustração é usada em outros capítulos de Provérbios, que denotam já não só a questão financeira, mas a questão da produtividade. E a gente vai ler alguns desses textos aqui, tá bom? No versículo 10, ele traz a ideia dos braços cruzados. Olha como é que diz o versículo 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Não sei quantos irmãos conhecem esse tipo de pessoa, mas é aquele tipo de pessoa que acorda às 11, almoça, se cansou e vai tirar um cochilo depois do almoço.
E aí quando acorda no cochilo depois do almoço, ele está preocupado em fazer um lanchinho porque está quase na hora de dormir. E aí o dia inteiro passa e a pessoa chega no final do dia, muitas vezes até frustrada, porque não fez nada o dia inteiro. E quando fica frustrada, a solução dela para essa frustração, em vez de, ok, vamos fazer o dia valer a pena, não, é melhor dormir logo, porque daí hoje eu não tenho mais nada para fazer mesmo. E lida assim, um dia após o outro, não faz nada, dias sem produtividade, dias sem trabalho, dias sem nada que se aproveite. Ou então aquelas pessoas que têm tantas coisas para fazer, e eu conheço algumas várias dessas, que têm tantas coisas para fazer, ai, minha cabeça está cheia só de pensar, não, deixa eu tirar um cochilo que eu vou acordar e vou conseguir definir certinho o que tem que fazer. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim. Não, tem muita coisa para fazer, melhor tirar um cochilinho, que daí quando eu acordar eu vou saber definir certinho o que eu tenho que fazer. E assim os dias vão passando. E quando o sábio coloca no versículo 10, o tolo cruza a questão dos braços cruzados, eu lembrei do texto de Eclesiastes 4:5, que fala o seguinte: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Provérbios 24, versículos 30 a 34, fala o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei tudo aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Abre aspas. Vou dormir um pouco, fecha aspas. Você diz, abre aspas. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, fecha aspas. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Olha só. Um sábio que passa perto de um campo, e ele percebe nesse campo um campo abandonado, um campo cheio de ervas daninhas, os muros de pedra estão destruídos, não tem nada para se colher, não tem cuidado naquele campo. E olha o que o dono do campo fala: vou ali tirar um cochilo, vou cruzar um pouco os meus braços aqui, é como alguém que fala, vou esperar ver o que acontece. E nada se resolve sozinho. E então o sábio vem e fala uma vez mais: a pobreza lhe sobrevirá. Você vai colher o que você não está plantando. Entendam. Você vai colher essa pobreza, você vai colher essa miséria. A sua falta de trabalho agora resultará em miséria daqui a pouco, resultará em sofrimento daqui a pouco. E é curioso como nesse texto, do capítulo 6, versículo 11, coloca a pobreza como uma consequência da indolência. E aí eu queria trazer para os irmãos o significado da palavra indolência. Indolência, ausência de dor, estado daquele que se põe acima das paixões, impassibilidade, indiferença, ataraxia, caráter do que revela indiferença, apatia, distanciamento. Definição número 4: falta de disposição física ou moral, morosidade, ócio, preguiça. E a consequência que ele expressa no versículo 11, que ele expressou aqui no versículo 34, que ele expressa em outros diversos textos, a consequência da preguiça, a consequência dessa indolência é a miséria, é o sofrimento. Permitam-me abrir um parênteses rápido aqui. Recentemente eu compartilhei com um pastor, um pouco antes de ir para o último módulo do mestrado em São Paulo. Eu estava lidando com algumas frustrações e preocupações profundas em relação a absorver problemas que o mundo tem padecido e que a gente não tem visto mudança. Não sei quantos tomaram conhecimento do mês de setembro, a ideia de Setembro Amarelo, a ideia de um mês de prevenção ao suicídio, que na verdade, para quem acompanha um pouco mais de perto pessoas assim, sabe que o mês de Setembro Amarelo é o pior mês de todos, porque em vez de prevenir suicídio, parece que incentiva todo mundo a querer se matar. A verdade é essa. E eu, no contexto escolar, passei por
infinidade de causos e de situações de meninos com tentativas de suicídio, com meninos com automutilação e com meninos apresentando questões de tristezas profundas. E eu comecei a absorver muito dessas coisas. Comecei, inclusive, questões de incredulidade, a questionar o quanto o Evangelho é real. Ao nível de falar, por que o Evangelho não está transformando essas pessoas? Por que o Evangelho que tem ensinado nas aulas não está confrontando o coração delas? Por que o menino que tentou, suicídio no final de semana, que eu conversei com ele durante toda essa semana, apresentando o plano de salvação para ele, na semana seguinte está tentando de novo? O que está acontecendo? E começou a perturbar essas coisas na minha cabeça. E isso começou a gerar ansiedades para mim. E eu vou corrigir a última frase que eu coloquei. Isso começou a gerar o pecado da ansiedade em mim. Porque a ansiedade tem deixado de ser pecado e a Bíblia continua contando ele como pecado, tá bom? Isso começou a gerar ansiedades em mim, começou a gerar sentimentos de angústia, de aflição no meu coração, ao nível de eu ficar, caramba, e se tudo está errado, e se tudo tiver isso, e se tudo tiver aquilo? E eu fui para o mestrado com esses pensamentos. E durante a semana do mestrado eu pedi para conversar com um dos professores do mestrado, o Alexandre Sacha Mendes lá. Ele é um dos conselheiros bíblicos da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E ele, ouvindo eu falar, antes que eu terminasse de falar, ele falou: Sal, você está falhando num ponto que muitos pastores falham. Qual é? Você está ficando ocioso. Você está argumentando demais com você mesmo. Você está tendo tempo demais para ficar elucubrando esses e se. Começa a aproveitar melhor o teu dia. Começa a trabalhar mais. Ai, Sasha, mas é tanta coisa para fazer, não sei nem por onde começar. Tudo bem, ele pegou um pedaço de papel, uma caneta e falou: começa a fazer uma lista. Anota aí o que você tem que fazer. Seja produtivo. Seja produtivo. Quando esses pensamentos começarem a vir, você começa a caçar dentro de você o que você tem que fazer. Vai gastar seu tempo melhor. Vamos tentar. E desde então eu tenho me esforçado nesse sentido da produtividade. E quando eu paro para pensar um pouco para trás, eu percebo que os pecados que eu estava começando a viver, os resultados de tristezas, de ansiedades e de coisas nesse sentido, eram resultados de um pensamento ocioso. Eram resultados de gente que eu estava tendo tempo demais. Nossa, Saulo, mas seu dia não é corrido? Mas é corrido e eu estou gastando com o quê? Não adianta nada eu falar que o meu dia foi cheio e eu não fiz nada de produtivo. Eu tenho que ter produtividade no meu dia. Isso tem a ver com isso aí que a gente leu. Essa questão da indolência, no sentido de uma falta de disposição física ou até moral, de corrigir os erros que estão dentro de você, uma preguiça, uma morosidade, um ócio. Percebam alguns textos, eu vou pedir para que vocês me escutem com muita atenção, alguns textos de Provérbios que nos advertem contra a preguiça. Provérbios 10, versículo 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 19, 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Provérbios 20, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios 10, 26. Esse é um dos que eu mais gosto. Como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Se você já trabalhou com alguém preguiçoso, você sabe o que eu estou falando. Cara, você pode pegar isso aqui para mim?
é a sensação de vinagre no dente e de fumaça no olho. É essa sensação. E quantas vezes nós somos esses, do vinagre no dente e do fumaça no olho? Então, já para caminhar para a conclusão, eu queria dar 7 verdades. Prometo que não vou explicar elas. É uma verdade e um versículo, uma verdade e um versículo, simples assim. 7 verdades que precisam ser lembradas para nós combatermos a preguiça e porque nós precisamos ser produtivos. Se você tem hábito de anotar, eu sugiro que você anote. São 7 verdades importantes para todo cristão. Ok? Verdade número 1: Deus trabalha. Deus trabalha. E Deus não simplesmente trabalhou, Deus trabalha. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31 vai falar: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se então a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia, o ato da criação. Deus trabalhando no ato da criação. Em João 5,17, quando interrogado, nessa cena aqui, se não me engano, pelos fariseus, quanto ao trabalho no sábado, disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, quando você estiver com preguiça, a primeira verdade que vai combater a sua preguiça: Deus trabalha. E neste momento Ele está trabalhando. Neste momento Ele não parou. A gente tem uma ilusão quando a gente fala sobre o descanso de Deus, né? No coisa do 7º dia, e em alguns momentos a gente tende até a pensar que o descanso de Deus é um descanso que dura até hoje. Negativo. A ideia do descanso de Deus, e muitos estudiosos vão defender essa questão, é o final de um ciclo de criação. É a mesma ideia do Shabat, do 7º, né? daquele etapa final onde se conclui um período de trabalho. E assim Deus fez. Deus descansou para nos ensinar que é importante o descanso. Mas Ele não cessou de trabalhar, Ele continua trabalhando. Segunda verdade: fomos criados para trabalhar. Então, Deus trabalha. E a segunda verdade: fomos criados para trabalhar. Em Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus deu 2 funções ao homem antes mesmo do pecado para Adão. E falou: Adão, você vai guardar o jardim, você vai lavrá-lo, você vai cuidar dele, você vai zelar pelas coisas que estão aqui, vai cuidar, você vai trabalhar. Então, cuidado com essa visão que às vezes as pessoas falam aí, e que a gente usa muitas vezes como murmuração do nosso trabalho, de que, Eva, se você não tivesse pecado, ninguém estava trabalhando. Conversa, estava assim, porque Adão trabalhava antes do pecado, ok? Então, bateu a preguiça, fomos criados para trabalhar. Deus trabalha e fomos criados para trabalhar, ok? Uma terceira verdade das 7 que nos convida a precisarmos e a nos convida a assumirmos essa responsabilidade de produtividade, ok? O pecado gerou desgosto pelo trabalho. Foi o pecado que fez com que nós olhássemos para o trabalho como algo pesaroso, como algo difícil. E vocês vão lembrar do texto da punição do pecado, quando Deus fala a Adão, quando está descrito lá em Gênesis 3,17, finalzinho do versículo 17, a partir do final do versículo 17 até o 19, que fala: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da tua vida, falando da terra que foi maldita, né? Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, só depois do pecado que a questão do trabalho começou a ser pesada. Eu não posso dizer isso extraindo da leitura do texto, mas eu posso inferir isso do texto, que a questão do suor do trabalho, do cansaço do trabalho, isso começou aqui. Eu posso inferir do texto também que antes o lavrar a terra não era um lavrar a terra com ervas daninhas e com espinhos, porque eles não vinham antes.
consequência do pecado. Isso gera um trabalho mais difícil, dificultou o trabalho. Então o pecado gerou esse desgosto pelo trabalho. Se o pecado que gerou esse desgosto pelo trabalho, nós como cristãos que lutamos contra o pecado, deveríamos nos agradar no trabalho. Nos agradar no trabalho como dádiva de Deus. E entendam, queridos, por favor, que esse trabalho não diz respeito simplesmente ou exclusivamente ao seu trabalho profissional, mas à sua dinâmica da vida, aquilo que você faz que produz algo de forma produtiva. Quarta verdade: o trabalho deve glorificar a Deus. E aí tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de falar. Se nós agradecemos a Deus pelo trabalho, louvamos a Deus pelo nosso trabalho, nós começamos a glorificar a Deus pelo nosso trabalho, e a gente vai lembrar do texto de 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, inclusive trabalhar. É a ideia do faça seu melhor. É uma historinha que eu ouvi quando eu estava no BBF uma vez, e nunca me esqueci. A gente foi convidado naquela BF a recolher os lixos do refeitório onde nós comemos o lanchinho lá da BF. E aí o pessoal recolheu, que nem a cara deles, né? Eu incluía nisso. Deixou um monte de lixo, derramou coisa e tal. E tinha um que estava, tipo assim, limpando e arrumando as coisinhas e catando, etc. E a tia, como sempre, muito sábia, falou: só quando todo mundo terminar que a gente vai brincar. Aí os meninos saem correndo para terminar de arrumar, né? E a lição que eu tirei daquele dia, que depois essa tia compartilhou, foi a ideia de tudo que a gente faz, a gente deve fazer como se fizesse para Jesus, que é um versículo bíblico, né? A gente deve fazer todas as coisas como se fosse para Cristo, como se fosse para Jesus. Então todo o nosso trabalho deve ser para Jesus e para a glória de Deus. Isso nos convida a um trabalho que glorifica a Deus. Essa é uma das verdades que nos convida a ser produtivos. Próxima: o trabalho não santifica pessoas, mas o contrário é sim. O que eu estou querendo dizer? O fato de eu ser pastor não me torna santo. Não me torna santo. Mas eu sou um cristão genuíno, que trabalha com computação. Eu vou trabalhar em santidade. E o resultado do meu trabalho será a santidade. É a ideia de pessoas, por exemplo, que trabalham com publicidade e que se recusam a fazer publicidade que vão apelar para uma imoralidade. Por quê? Porque aquilo é contra quem ele é. Isso tem a ver com a nossa produtividade, com sermos produtivos naquilo que fazemos. Essa ideia dessa dicotomia aí, né? A gente conversou um pouco sobre isso hoje mais cedo, sobre essa dicotomia que foi gerada no decorrer do tempo aí, com essa ideia do sacro e secular, a ideia daquilo que é sagrado e daquilo que é secular. E muitas vezes o trabalho sacro foi entendido como o trabalho dos santos, e o secular foi entendido como aquele trabalho que não glorifica a Deus, ou que não tem nada a ver com Deus, como se fosse segmentado. É a ideia da dicotomia, dos dois lados, né? E a gente conversou bastante sobre isso hoje de manhã, nem vou me ater muito nisso, mas enquanto o Edilson falava, eu lembrei da história, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Não se sabe, na verdade, se essa história é 100% verídica, mas um sapateiro pergunta para Lutero como é que ele poderia glorificar mais a Deus com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz. E Lutero respondeu a ele falando: faça o melhor sapato que você puder fazer e venda a preços justos. Uma completa desconstrução que foi feita não só por Lutero, mas por muitos reformadores, pelos puritanos no decorrer da história, nessa ideia de a vida é uma só, não diz respeito a um meio sacro ou um momento onde eu estou trabalhando para o Senhor e trabalhando para o meu salário, de forma alguma. Todo o seu trabalho é para o Senhor, todo o seu trabalho deve visar a glória do Senhor, ok? Vamos avançar aí. 6. Jesus trabalhou. E eu posso dizer que Jesus trabalha ainda também. Mas Jesus trabalhou.
João capítulo 9, versículos 4 e 5: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus trabalhou, e a gente sabe que Jesus se dedicou em seu ministério em cumprir tudo aquilo que o Pai o enviou para fazer. Ele trabalhou, ele agiu, ele fez. Curioso seria pensar em um Jesus ocioso. Curioso seria pensar em um Jesus preguiçoso. Parece que as duas palavras não cabem na mesma frase, porque Jesus trabalhou. E por último, e não menos importante, 7. Trabalho revela salvação. Quando nós trabalhamos, nós manifestamos a nossa salvação. E um texto muitíssimo conhecido que vai falar sobre isso é Efésios capítulo 2, versículo 10. Que vai falar: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus nos convida, como criação em Jesus Cristo, como salvos, a trabalharmos naquilo que o Senhor já preparou para que nós trabalhássemos. Deus nos convida ao trabalho. Isso manifesta a salvação. Quão triste é ver muitos empresários, inclusive empresários cristãos, que ultimamente têm se recusado a contratar crentes, porque fala que crente é preguiçoso, porque fala que crente é procrastinador, que fala que crente abusa da coisa de chefe e patrão crente para falar assim: Pai do Senhor, né, meu chefe, fica dando. Muito pelo contrário, nós deveríamos ser aqueles que são referências, porque o nosso trabalho revela a salvação. O nosso trabalho revela a salvação. É a ideia de um patrão injusto e você trabalhando o seu melhor possível com alegria e as pessoas não entenderem por que você faz aquilo. E você tem a oportunidade de falar: eu não faço isso por causa desse chefe, faço isso porque eu sirvo ao meu Jesus com o meu trabalho. Revela a salvação. Forma de trabalho. Conclusão: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos e seja sábio. Olha para a formiga. Olha o que a formiga tem feito. Talvez agora à noite, se você sair por aí, você vai encontrar a formiga trabalhando, fazendo. E nenhum chefe está cobrando, nenhum supervisor, nem nada. Ninguém está vindo. Isso aqui eu vou falar bem no meio eclesiástico agora, talvez em nome do pastor Ciro. Ninguém está esperando o pastor vir pedir para fazer alguma coisa. Elas sabem que tem a sua função, porque nenhuma formiga é ociosa. Nenhuma formiga é colocada além daquilo que é necessário. Todos são necessários no reino. Todos são importantes, todos devem estar trabalhando, todos devem estar fazendo. E um convite principal disso tudo é porque a cruz não é um convite à preguiça. A cruz não é um convite à indolência. A cruz não é um convite a ficar à toa. O sacrifício de Cristo na cruz, a revelação máxima do seu trabalho na terra, não é um convite para falar: paguei o preço, fica de boa agora. Não é esse o convite. Esse não é o Evangelho de Cristo, esse não é o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. O Evangelho de salvação em Cristo Jesus é: eu trabalhei e vocês trabalham. E trabalham para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, por favor. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra ela é sim suficiente, Deus. Sabemos que a Tua Palavra ela é perfeita. E por meio da Tua Palavra nós conseguimos, Deus, um bom viver, boas orientações, bons mandamentos e estatutos, Deus, para a nossa vida, que nos afastem, Senhor, dos pecados, das maldades desse mundo. Senhor, nos livra da ociosidade. Nos livra da preguiça, nos livra, Senhor, da procrastinação, nos livra, Deus, para esse sentimento de já fiz demais, já trabalhei demais. Nos livra disso, Senhor, que a gente possa ver em cada oportunidade de trabalho uma oportunidade nova de cultuar o Senhor com as nossas vidas,
a gente possa observar em cada oportunidade de trabalho, Deus, uma nova oportunidade de servir ao Senhor, de proclamar o Teu reino, de dar bom testemunho, Senhor. Nos lugares onde estamos, Deus, que a gente possa trabalhar com dedicação, diligência, Senhor, porque sabemos que esse trabalho glorifica o Senhor e que nós glorifiquemos o Senhor com o nosso trabalho. Tu és o Deus que trabalha e nós queremos trabalhar. Jesus trabalha. Se conosco, Deus, e nos ajuda a isso. Que saímos daqui motivados ao trabalho, que saímos daqui dispostos, Deus, a encarar novos desafios e a servir ao Senhor com as nossas vidas. Por favor, Deus, como igreja, eu te peço, Senhor, que o Senhor levante trabalhadores para essa grande seara, que o Senhor levante trabalhadores, porque os campos já estão brancos, Deus, os campos já estão prontos para a colheita, e muitos de nós estamos, como o provérbio cita, tirando um cochilo, tirando um sono, de braços cruzados, esperando para descansar mais um pouco, quando na verdade deveríamos estar com as mãos no arado, Senhor, fazendo a colheita. Nos motiva ao trabalho, Senhor, nos motiva a fazer mais. É o que eu te peço, no nome de Cristo que eu oro. Amém.